A próxima solução a ser demonstrada nessa nossa sequência de vídeos do BPF é a L2-VPN. Mais precisamente uma modalidade legada de L2-VPN chamada de ATOM, Any-Transport over MPLS. E o Any-Transport over MPLS, nesse caso, será o Ethernet sobre MPLS, o EOMPLS, que é essencialmente uma L2-VPN ponto a ponto, tá? Assim como um VPWS, como todo mundo conhece, né? Você tem várias formas de VPN. VPN ponto a ponto, VPN multiponto, que é o VPWS e VPLS, respectivamente. Essa modalidade do ATOM, Ethernet over MPLS, é a modalidade legada de fazermos a mesma coisa que um VPWS faz nos dias atuais. Então, desprezando todos esses clientes aqui, os sites verde e laranja, esqueçamos esses cenários aqui que foram apresentados anteriormente e foquemos apenas nesse cliente aqui, que é o cliente A. O cliente A tem dois sites. O site 1, por isso que está Cache A1, está conectado no POP aqui da operadora amarela pelo roteador 10 aqui, conforme demonstrado. Da mesma forma, o outro site desse cliente, que é o site 2, está conectado nesse POP aqui da operadora amarela através do roteador 11, aqui demonstrado. Então, qual que é a minha intenção aqui? Fazer uma VPN, mas não uma VPN L3, e sim uma VPN L2. Qual que é a diferença de um caso para outro? No caso de uma VPN L2, uma L2 VPN, por exemplo, VPWS, né? Ou esse caso citado aqui, que é o Ethernet over MPLS, o roteador da operadora não participa do roteamento das redes internas do cliente. Ou seja, não há um protocolo de roteamento entre o site do cliente e o roteador do provedor. Nem aqui e nem aqui no router 10. Tá? O que nós fazemos é uma emulação de serviço Ethernet através de uma infraestrutura baseada no MPLS. Há várias formas de fazermos o transporte L2 sobre uma rede IP. Pode ser um túnel GRE, um EOIP, né? Mas se você entender, por exemplo, compreender as ferramentas disponíveis para L2VPN, você vai descobrir que aquelas que são montadas sobre o MPLS são mais escaláveis, são mais flexíveis, são mais interessantes. Inclusive nas especificações mais modernas, por exemplo, o Ethernet VPN, que é o EVPN, que não está no escopo do que vai ser demonstrado aqui, mas só para exemplificar. O que nós faremos aqui é um simples ATOM, um simples Ethernet sobre MPLS. Então vamos olhar primeiro aqui na configuração dos roteadores dos sites do cliente aqui, o site 1 e o site 2. No site 1, na porta Ethernet 0/1. Ela está demonstrada aqui, tá? Ethernet 0/1. Tem uma configuração de IP. Tá aqui, esse IP 172.31.1.0/24. Tá? Tá demonstrado aqui. E no site 2, a mesma coisa. Tá? O IP, obviamente, é diferente. Está na mesma rede, mas o IP, o último quinteto aqui é diferente. Aqui é 2 e lá na outra ponta é 1. Tá legal? Então, esses dois sites estão demonstrados aqui. Tá? Agora, vamos olhar na configuração do roteador aqui do R10. O que a gente vai fazer, basicamente, tá? É uma configuração para emular esse serviço L2 sobre a rede MPLS. E essa configuração ela pode ser verificada, não no cliente, né, mas no router da operadora. Ok, agora vai. Tá, então o que a gente tem aqui? Eu tenho L2VPN VC-Type 4, VC-Type 5, ou seja, se eu vou fazer a L2VPN por porta, Ethernet ou por VLAN, no caso eu estou fazendo puramente por interface. Todo o tráfego L2 que esse roteador classe A1 enviar para essa porta Ethernet 0/1 do router 10, eu vou simplesmente transportar ponto a ponto até o roteador 11, que por sua vez, com base em instruções do label, obviamente, vai encaminhar pela porta 0/1 até o site 2 e vice-versa. Tá? Então é um L2VPN porta a porta, ponto a ponto mesmo, não por VLAN. Então tá aqui. É o primeiro segmento, que é a porta local, o Attachment Circuit, é a porta local, Ethernet 0/1, Ethernet, né? Conforme foi falado. A ponta 2, que é o segmento 2, é pelo MPLS. Também está apto o segmento 2 aqui. Isso aqui é o endereço IP da interface loopback do roteador 11. Tá? Então o roteador 10 vai usar a sua interface loopback como origem
e a interface loopback do roteador 11 como destino. O VCID, o Virtual Circuit ID, é o número 2000, que foi o que eu quis definir aqui para esse serviço. Tá? A gente pode até olhar isso de outra forma, que é um comando mais amplo aqui. Então, a interface local, o circuito local, a Ethernet 0/1, ela está API, o protocolo está API, enfim, está funcionando. Para onde o router 10 tem que mandar esse tráfego L2? Para a interface loopback do roteador 11, lá no outro POP da operadora amarela. VCID é o 2000 e o status GVC está API. Agora, como é que esse transporte vai acontecer? Assim como na L3 VPN há um label stack, uma pilha de labels, temos que ter uma pilha de labels aqui também. Uma para identificar a VPN de camada 2, tá? Isso é negociado, depende da implementação que está sendo tratada aqui. Você tem implementação Martini e tem implementação Compella, ou seja, um trabalha com LDP e o outro trabalha com BGP. Estamos trabalhando aqui para esse propósito, para essa demonstração, com a implementação baseada no protocolo LDP. Então há uma sinalização LDP direta entre os dois roteadores, 10 e 11. Tá? Ou seja, o roteador 10 ele faz um target reload, um reload direcionado, ele fecha uma sessão LDP diretamente com o roteador 11. Então está aqui a loopback do próprio router 10, que é o router que eu estou aqui agora, né? Ele fecha uma sessão LDP com o router 11 e vice-versa, tá API. E daqui que eles trocam parâmetros, por exemplo, qual que é o VC Type? É o VC Type 4, VC Type 5, né? Quais são os labels a serem empregados, né? E aí você vai ter control word, vai ter algum TLV específico e outras propriedades que podem ser negociadas na L2 VPN. Se eu olhar aqui embaixo um pouquinho, você vai descobrir o seguinte, ó. Esses são os labels, coincidentemente, nem sempre é assim, tá? Mas do mesmo valor, tanto o label que o router 10 gerou, quanto o router 11 gerou. Então, quando o router 10 vai mandar tráfego dessa porta que recebeu lá do site A1, ele vai mandar para a interface loopback do router 11 para definir o serviço. Ele vai fazer uma imposição do label valor 16. Só que os roteadores no meio da rede não, embora eles consigam trabalhar, na verdade eles só trabalham com labels aqui para esse propósito, né? Embora eles consigam interpretar o label MPLS, eles não conhecem esse serviço. Por exemplo, o router do cliente vai mandar o tráfego L2 até a porta Ethernet 0/1 do router 10. O router 10 vai fazer uma imposição de label valor 16, que é o valor que ele definiu para aquele serviço. Se ele mandar esse valor com label 16 para o router 5 vai olhar na estrutura de comutação baseada em labels dele e não vai saber o que fazer com aquele pacote, porque ele não conhece aquele serviço, ele vai descartar. Os únicos roteadores de toda essa topologia que conhecem esse serviço, essa VPN específica, são router 10 e router 11. Esses são os únicos dois caras que conseguem trabalhar com aquele label, saber o que fazer com ele. Então, por esse motivo, eu tenho que ter uma pilha de labels. O label interno, que é o Inner Label, ele é o VC Label, né? O label do circuito virtual, o label da L2 VPN. E isso é negociado através de uma sessão LDP direcionada, ou BGP, caso a tua implementação seja por BGP, enfim, diretamente entre os routers 10 e 11. Tá? Só que, beleza, como é que um vai encaminhar tráfego para o outro? Que a loopback do router 10 tem uma sessão direcionada com a loopback do router 11 e vice-versa. Eles trocaram esse valor de VPN para aquele serviço de L2 VPN. Né? Mas para encaminhar tráfego de uma loopback para outra, eu tenho que ter um label switching para isso. Eu tenho que ter o MPLS por baixo. Então, daí que vem justamente esse conceito aqui da pilha de labels. Notamos aqui por esse comando, que é um comando até de uma CLI legada, não fazemos mais desta forma, mas serve para esclarecer do mesmo jeito. Enfim, ao mandar tráfego para esse serviço de VPN pelo MPLS, o router 10 faz uma imposição de label. O label do serviço está aqui, e aqui é o label referente à interface loopback do destino, conforme o router, nesse caso 5, passou para o router 10, pelo LDP. Né? E como é que eu sei que o label da VPN é efetivamente o 16? Está aqui. Coincidentemente, tanto o router 10 quanto o router 11 usam o valor 16, embora isso
nem sempre aconteça, né? E até o descritivo que foi configurado na interface remota, lá no router 11, é trocado ali, né, por essa seção que eu estabeleci. Olhando aqui, por exemplo, sabemos que o router 10 tem uma interface participando no MPLS, que é a interface 1/1. É a interface que fala com o router 5, tá? Ela bem aqui, tá? Ela conecta com o router 5. E sabemos também que tem duas seções LDP, que é o protocolo de distribuição de label que está sendo utilizado. Então, por esse comando aqui, a gente vê, por exemplo, que na porta internet 1/1, que é a porta que fala com o router 5, está tendo troca de pacotes LDP. Tá? E há também uma seção LDP direta entre o router 10, está aqui a loopback dele, e o router 11, que é o reload direcionado que eu comentei, está transmitindo e recebendo pacotes do LDP. Isso pode ser verificado, inclusive, pelas vizinhanças aqui. Tem um peer aqui. Vamos pegar pelo de baixo que é mais simples, tá? Ou seja, envolvendo a Ethernet 1/1, ou seja, aqui é a seção LDP entre o router 10 e o router 5, no mesmo POP. E aqui é a seção LDP entre o router 10 e o router 11, em POP, separados para aquela L2GPN. Legal? E os labels que são trocados lá no control plane pelo LDP, os labels que são gerados e alocados localmente por cada router, no caso o router 10 aqui, e o que ele recebeu de suas vizinhanças. Tá? Bem interessante. O que a gente vai acabar fazendo aqui, na verdade, é que, por exemplo, voltando àquele comando anterior, eu tenho uma imposição de uma pilha de labels aqui. O label do VC, que é o label interno, é o inner label, né, o label da VPN, L2, e o label do label switching relacionado a isso aqui. Como é que eu sei disso aqui? Vamos olhar a nossa tabela de labels no control plane de novo. E vamos pegar aqui, ó, para você ter uma ideia. Para ele mandar o pacote para 10, 2, 13, 49. Tá? Aí, ó. 10, 2, 13, 49. Tá? Localmente, ele tem um label número 24, mas ele não vai usar esse label. Ele vai usar o label do vizinho, que é next hop, conforme a tabela de roteamento. Ou seja, o router 5. Está bem aqui. Está bem aqui. Então, o primeiro label de dentro vai ser o label da VPN, que é o valor 16, que foi visto. E o label outer label, naquela pilha de labels, vai ser o label de valor 23. E se fizéssemos essa mesma verificação no router 11, viríamos uma coisa parecida ali também. Tá? No plano de dados, na forwarding table, por exemplo, como é que o router 10, se você tem ideia, show IP, CEF, isso aqui é uma coisa Cisco, mas serve para outros vendors também, tá? Se no caso 10.1.13.49 é a loopback do router 10 para 10.2.13.49, que é a loopback do router 11. Tá? O que vai acontecer aqui? Da loopback do router 10, que sou eu mesmo aqui, para a loopback do router 11, eu vou usar essa interface de saída, que é a interface que conecta ao router 5 no mesmo POP, né, com esse next hop aqui e tudo mais, e aqui é o label. Ó. Eu vou fazer uma imposição de label. Pode até fazer isso aqui da seguinte forma também. Show IP CEF. Aqui é o data plane, tá? Data plane. Ops, não 1, né? Desculpa. 2, que é o router 11. Então lá no data plane tem uma estrutura, um prefixo mais específico é esse, é um /32. O next hop via o router 5 pela internet 1/1 e fazendo a imposição de label. Com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo, os roteadores 10 e 11 conseguem negociar o serviço da L2GPN via uma seção LDP direcionada entre eles, né, diretamente entre eles, e para encaminhar o tráfego através da rede, ocorre o label switching sempre com interesse ao IP de destino, que é a loopback do equipamento para onde o pacote tem que chegar. Né? E, obviamente, o que vai acabar acontecendo? O router, o CAS A1, ele vai mandar o tráfego L2 dele até o router 10. O router 10 ele vai encaminhar isso, vai transportar esse serviço Ethernet sobre o MPLS, obviamente. Tá? Então está aqui a nossa demonstração.
eu posso simplesmente ir no site 1, que tem esse IP, final 1 aqui no último quinteto, né? Enquanto no site 2, o final é 2, eu posso simplesmente vir aqui e mandar pingar o site 1. Vê que pinga. Né? Olha lá, ping rodando bonitinho. Ou seja, o site 2 enxerga o site 1 como se estivesse diretamente conectado ou na mesma VLAN. Entende? Então essa é uma grande sacada. Se der um trace route não vai mostrar nada, apenas um único salto, porque o site 2 do cliente acredita realmente estar de fato no L2 plugado direto no site 1. Só que sabemos que no meio disso tudo há uma mega estrutura MPLS envolvendo 2 POPs de uma mesma operadora que são interconectados com uma terceira operadora, que é a operadora azul. Isso tudo fica transparente, é invisível para o usuário final, que é o Customer A, né, que é o cliente A. Tá? Então essa é uma grande vantagem do MPLS. Tem outras oportunidades aqui no BPF, publicaremos vídeos comparando tecnologias para essa mesma necessidade de transportar um L2. Posso fazer um L2 nativo, puro, aí ter que implementar um protocolo de resiliência, pode ser um RAP, um Spanning Tree, um EAPS, um G8032, enfim, um MST, né? Tem vantagens e desvantagens. O MPLS, por outro lado, ele escala melhor, é mais flexível, é mais gerenciável. Na hora de você ativar serviços e assinantes e criar coisas na sua rede, o esforço é bem menor. O protocolo, como o MPLS ele depende do IP Unicache, obviamente, você tem um controle muito melhor na parte de loop e diversas outras facilidades. Então, para essa questão do L2GPN, demonstrado aqui, estamos fazendo isso pelo MPLS, porque acreditamos das soluções existentes que a melhor escala. Ultimamente, nas tecnologias mais modernas, o EVPN seria o filé mignon desse tipo de situação aqui, mas vamos pegar primeiro pelo tradicional. O L2GPN tradicional sobre o MPLS é uma solução que não é nova, ela existe desde o início dos anos 2000, tá, também bastante escalável e foi criada justamente para sanar diversas das dificuldades das redes L2 tradicionais, de você ter que criar VLANs em todos os equipamentos da rede, de ter que entroncar aquela VLAN em todos os uplinks da rede, você ter que definir uma proteção pelo protocolo de resiliência, ou seja, é bem complexo e operacionalmente mais oneroso também de lidar. O L2GPN, por um lado, é tranquilo, porque tudo que eu fiz aqui, eu só fiz uma única vez. O IGP da rede é configurado praticamente uma única vez. Você só vai mexer em OSPF se você for crescer com a rede, botar mais elementos. O mesmo com relação ao label switching. Você só vai mexer no MPLS quando você for crescer com a rede também. É uma configuração, o backbone ele é configurado quase que uma única vez. Você só mexe no backbone para expandir, para crescer com ele. Né? Mas na hora de você criar um cliente, vou ativar um cliente novo. Por exemplo, eu ativar esse cliente, o cliente A aqui, o Customer A. Onde que tem que fazer a configuração? Nessa porta aqui. Para uma L2GPN. Nessa porta aqui, mais nada. Aqui você cria o serviço Ethernet nessa porta e manda transportar lá para o router 11. No router 11, nessa mesma porta você faz a mesma coisa. Ou seja, comparando esforços aqui, uma L2GPN é muito mais rápida de você fazer um deploy, de configurar e de manter, do que você trabalhar com as tecnologias L2 tradicionais. Então, essa é a proposta de eu ter demonstrado aqui um N-Transfer over MPLS usando o Ethernet ou MPLS, que é um VPWS essencialmente, como exemplo. A próxima tecnologia de L2GPN que eu vou demonstrar aqui será a emulação de outras tecnologias de enlace sobre o MPLS. Por exemplo, PPP, HDLC ou até mesmo Frame Relay. Eu posso pegar uma rede, por exemplo, Frame Relay inteira, né? No meu acesso, digamos que fosse uma operadora legada que tivesse uma base enorme de assinantes com Frame Relay. O teu backbone não precisa mais ser Frame Relay. Pode ser todo IP MPLS. Mesmo que na última milha a interface seja serial e você tem um FRAD lá, tem um router com uma interface serial, o protocolo de enlace é Frame Relay e você não tem em tempo hábil como trocar isso tudo, por qualquer que seja o motivo ou restrição,
Então você quer preservar o tipo de acesso na última milha, mas o teu backbone todo já pode ser IP/MPLS puro, sem frame relay. Não tenho switch de frame relay na minha rede mais. No entanto, eu posso emular DLCI para DLCI, DLC para DLC, né, ou porta para porta, uma infraestrutura frame relay sobre o MPLS. Ou então, digamos que, ao invés de usar o Ethernet sobre o MPLS, por esse motivo que eu fiz essa conexão serial aqui também, eu estivesse fazendo isso por PPP. Eu tenho um router lá, que é uma empresinha pequena, um varejo, ou qualquer que seja, uma ATM, né? A ATM que eu falo é caixa eletrônico, que a conexão fosse ainda ligada por PPP. Não falo de PPP-oE, falo de PPP tradicional. Eu poderia pegar esse circuito serial aqui, PPP, e fazer um PPP sobre MPLS, ou seja, dentro da minha rede eu não tenho interfaces seriais, roteador, meu backbone é IP, MPLS, Ethernet puro, né? Só que eu posso pegar o tráfego PPP aqui, essa porta, e fazer uma emulação disso pelo MPLS até a ponta remota. É quase essencialmente a mesma configuração que eu fiz para o Ethernet, só que dentro da interface serial. Então essa é a grande vantagem de termos aqui tecnologias de emulação de serviços de protocolo de enlace sobre o MPLS. Frame Relay sobre MPLS, né, HDLC sobre MPLS, PPP sobre MPLS. Até mesmo esse tipo de coisa é pouco comum, inexistente praticamente nos provedores pequenos, porque eles são todos baseados em fibra, né, Ethernet e tudo mais, mas em operadores maiores, as grandes telcos que têm uma base muito grande ainda instalada nesse tipo de equipamento, desse tipo de tecnologia, usou o ATOM, o N-Transport sobre MPLS para dar longevidade à planta legada, enquanto migrando o backbone todo para o MPLS. Mas enfim, fora do escopo aqui falarmos detalhadamente dessas coisas mais legadas, mas para o Ethernet sobre o MPLS, acredito ter sido bastante útil aqui a proposta, a intenção de fazer a demonstração desse serviço, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. O próximo vídeo será sobre o MPLS TR. Ok? Um abraço.